Pronto. Seguinte, pessoal, hoje nós vamos continuar com a matéria da aula passada, né? Na verdade, esse primeiro tópico aqui ainda faz parte do tópico da última aula, né? É um dos tópicos da última aula, que é a aproximação da binomial pela normal, tá? A gente não falou disso e eu acho que seria interessante. E também vamos ver hoje, vamos começar a parte de inferência estatística, tá? Nisso, né, vai entrar nessa parte, vai entrar as distribuições amostrais e, né, a distribuição amostral da média, né, especificamente aqui. Existem outras, né, que a gente poderia ver também, mas como o nosso curso é bem pequeno, eu foquei na distribuição amostral da média, tá? Que é uma das mais importantes, e vocês entendendo ela bem entendidinho, acho que fica fácil também, tranquilo, se um dia vocês precisarem de outra, de entender também, tá? E o teorema do limite central, né? Que está associado aqui com as distribuições amostrais. Então, esses aqui são os tópicos da nossa aula de hoje. Então, vamos começar. Para a gente falar da aproximação da binomial pela normal, vamos relembrar aqui como é que é a distribuição binomial. Então, a gente viu lá numa das aulas passadas que a variável aleatória, né, uma variável aleatória, ela pode ser modelada por meio de diversas distribuições. Então, a gente viu distribuição binomial, a gente viu distribuição Bernoulli, a gente viu distribuição Poisson, né, todas elas para variáveis aleatórias discretas. Então, uma variável aleatória discreta, a gente pode usar a distribuição binomial para modelar ela, né, dependendo das características dessa variável aleatória. Então, se eu tenho um experimento, né, que eu estou realizando N ensaios Bernoulli, o que são ensaios Bernoulli? Ensaios que eu vou ter sucesso e fracasso, né? Então, esses N ensaios Bernoulli independentes, ou seja, o resultado de um não altera o resultado do outro, né? Não tem nada a ver com o resultado do outro. E aí, eu tenho a probabilidade de sucesso, né, de cada um desses ensaios. Tenho a probabilidade de fracasso, que é 1 menos a probabilidade de sucesso. E a minha variável aleatória x, então, né, quando eu estou falando de uma variável aleatória que segue uma distribuição binomial, ela será o número de sucessos observados nesses N ensaios que eu fizer. Então, por exemplo, jogar uma moeda. Jogar uma moeda é um ensaio Bernoulli, sucesso, fracasso. Então, eu poderia falar que sucesso seria cara, fracasso seria coroa. Eu teria a probabilidade de sucesso, né? Qual que é a probabilidade de sair cara? Meio, né? 1 sobre 2. Qual que é a probabilidade de sair coroa? 1 menos meio, que também dá meio. E aí, se eu estivesse falando de uma variável aleatória binomial, eu poderia falar, por exemplo, em 50 lançamentos de uma moeda. Então, em 50 lançamentos de uma moeda, em quantos deles eu vou ter 20? Qual que é a probabilidade de 20 deles sair cara? Então, eu estou falando de um experimento binomial, né? Que a variável aleatória segue uma distribuição binomial. Então, esse 20 seria o número de sucessos observados nesses N ensaios, né? Eu poderia ter uma cara, poderia ter duas caras, poderia ter 3, 4, 5, até 50, né? Então, essa seria a minha variável aleatória x. E aí, como é que a gente calculava a probabilidade de cada um desses valores? A gente usava essa formulazinha aqui, né? Então, essa fórmula aqui vai me dar a probabilidade, por exemplo, se eu quiser em 50 lançamentos de uma moeda, a probabilidade de x ser igual a 5. Então, em 50 lançamentos, qual é a probabilidade de 5 serem caras? Então, eu ia jogar todos os dados aqui nessa fórmula e ia encontrar essa probabilidade. Então, aqui eu tenho a combinação, né, de n tomado x a x, que é através dessa fórmula aqui que a gente encontra. N fatorial dividido por x fatorial, n menos x. Jogamos aqui,
A P seria a probabilidade de ser cara, né? 1 sobre 2, elevado à quantidade de sucessos que eu estou interessado, 5, vezes 1 menos P, elevado a N menos X, 50 menos 5, né? E aí eu iria fazer a conta e achar a probabilidade de ter 5 caras nesse experimento. Então, nesse caso, a gente coloca aqui como notação, né, que essa variável aleatória x, ela segue, né, o tiozinho significa que ela segue uma distribuição, esse B significa uma distribuição B de binomial, com os parâmetros N e P. Se eu tenho a quantidade de experimentos que vão ser realizadas e eu tenho a probabilidade de sucesso de cada um, eu consigo achar a probabilidade de qualquer valor de x, né? Então, a gente fala que esses parâmetros, eles definem essa distribuição. E aí, eu poderia calcular a esperança dessa variável aleatória, n vezes p, e a variância, n vezes p, vezes 1 menos p. Então, é desse jeito que a gente calcula a esperança, quando é distribuição binomial, e é desse jeito que a gente calcula quando eu tenho uma variável aleatória binomial, quando eu quero calcular a variância. Então, por exemplo, de um lote de produtos manufaturados, extraímos 10 itens ao acaso. Se 15% dos itens do lote são defeituosos, calcule a probabilidade de 2 itens serem defeituosos. Então, o que eu tenho aqui? Cada vez que eu retiro um item, né, desse lote, eu estou realizando um experimento, um ensaio Bernoulli, né? Em que eu vou ter uma peça, um produto defeituoso ou não, né? E aqui, eu vou fazer isso 10 vezes, eu vou fazer isso com 10 itens. Ou seja, eu estou realizando experimentos de Bernoulli em n igual a 10 vezes. O que isso significa? Que essa variável aleatória aqui, que seria o número de itens defeituosos, está seguindo uma distribuição binomial, né? Em que o meu sucesso seria o quê? O número de itens defeituosos, certo? Então, quais são aqui os meus dados desse meu problema? Eu tenho que n é igual a 10, né? Eu estou realizando o experimento 10 vezes. Eu tenho p igual a 0,15, que ele me falou aqui. Então, se 15% dos itens do lote são defeituosos, eu posso considerar isso como o valor de P, né? A probabilidade de eu tirar um item defeituoso do lote. O que mais que eu preciso para calcular a probabilidade? Preciso do valor de Q, que é 1 menos P, ou seja, a probabilidade do meu fracasso, que nesse caso é tirar um item perfeito. 1 menos 0,15, 0,85. E aí eu vou jogar na fórmula, né? Aquela fórmula que eu tenho. Então, qual que é a probabilidade que eu quero? Eu quero a probabilidade de 2 itens serem defeituosos, né? Então, eu quero uma probabilidade de um valor pontual, exatamente 2 itens defeituosos. Então, eu tenho aqui, jogando na fórmula fica bem tranquilo, né? Combinação de 10, 2 a 2, probabilidade de sucesso 0,15 elevado a 2, probabilidade de fracasso 0,85 elevado a 10 menos 2, que é 8. Fazendo o cálculo aqui, eu chego que a probabilidade de ter 2 itens defeituosos é de aproximadamente 27%, né? E aí, beleza. Opa, passei demais. E aí é o seguinte, ficou muito tranquilo, né, de fazer essa continha, só jogar os dados aqui na minha fórmula, beleza. Mas se eu quisesse, por exemplo, calcular a probabilidade de ter mais que 5 itens defeituosos, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a probabilidade de x ser igual a 5, probabilidade de x ser igual a 6, probabilidade de x ser igual a 7, probabilidade de x ser igual a 8, probabilidade de x ser igual a 9, probabilidade de x ser igual a 10. Então, eu teria que fazer essa conta para 5 valores,
Já ia ficar um pouquinho mais complicado, né? Outra coisa que pode acontecer também. Se eu aumentasse o número aqui, ó, de itens, então se eu extraísse 100 itens ao acaso, e eu quisesse saber, por exemplo, a probabilidade de ter mais que 50 itens defeituosos. Agora ficou complicado de vez, né? Imagina, eu tenho que fazer a probabilidade de 50, 51, 52, 53, 54, até 100. Então é muita conta, né? Fica meio que inviável. Então, quando eu aumento isso aqui, cada vez mais quanto mais eu aumento isso aqui, mais inviável fica de eu ficar fazendo essas contas, tá? Então, aqui eu já tenho uma utilidade aqui para nossa aproximação da normal, tá? Então, ao invés de usar essa fórmula aqui para a gente fazer a conta dessas probabilidades, eu vou usar a distribuição normal. Eu posso usar a distribuição normal também. Tá, mas por que isso acontece? Vamos ver. Olha só. Se eu pedir aqui, ó, calcule a distribuição de probabilidade do número de itens defeituosos. Então, eu tinha lá 10 itens e eu quero a distribuição de probabilidade. O que é distribuição de probabilidade mesmo? É eu calcular a probabilidade para cada valor da variável aleatória. Então, a minha variável aleatória pode ser x igual a 0, nenhum item defeituoso. Aí eu vou lá e calculo a probabilidade. Deu próxima de 0,2. Eu tenho a possibilidade de x ser igual a 1, ou seja, um item defeituoso nesses 10. Então, a probabilidade é um pouco mais alta. 34,7% aqui, mais ou menos. Probabilidade de x ser igual a 3, itens defeituosos, 4, 5, 6, 7. Aí, a partir do 7 aqui, ó, 8, 9 e 10, eu tenho que a probabilidade é nula, né? Então, em 10 itens, eu tirar 7, já tem probabilidade zero disso acontecer, tá? Então, essa aqui é a distribuição binomial. Então, observe a carinha dela aqui, ó. Tá vendo? Ela começa num valor aqui próximo de 2, depois ela cresce, depois ela vai diminuindo para até o zero. Beleza. E aí, se eu falar o seguinte, então se eu aumentar a nossa amostra para 50 peças, e 100 peças, e 500 peças, como é que fica essa distribuição? Será que vai mudar? Será que vai acontecer com aquele gráfico? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu achar R. Eu fiz aqui uma simulaçãozinha. Esse programa aqui, gente, é o R. Ele faz tudo que vocês imaginarem na estatística. Aí, ó, eu vou simular esse experimento aqui que eu fiz para 10 itens. Então, aqui eu coloquei que eu tenho 10 itens, né, para calcular a probabilidade, que a probabilidade de tirar um item defeituoso, o meu P, é de 0,15, né? E a minha variável aleatória, isso aqui vocês não precisam entender não, mas aqui a minha variável aleatória, né, que são os valores de 0 até 10, né? Então, a minha sequência vai de 0 até 10, de 1 em 1. E aqui eu tenho a distribuição binomial. Então, o que está lá no gráfico é exatamente isso aqui. Olha só, apareceu aqui para mim, ó. 0,19, 0,34, 0,27, 0,12. Esses são os valores que estavam lá nas colunas do gráfico, tá? Aí, plotei o gráfico, né? E apareceu aquele gráfico lá que vocês viram no slide. Agora eu vou fazer a mesma coisa, aumentando aqui o número de experimentos realizados, ou seja, o número de itens que eu vou verificar se é defeituoso ou não. Então, a única coisa que eu vou mudar aqui é esse valor de N, 50. E vou fazer de novo tudo isso. Olha só o que aconteceu com o gráfico. Vocês lembram como é que ele estava? Ele estava bem mais pendendo para o lado esquerdo, né? Bem mais denso aqui do lado esquerdo.
E agora, ó, ele já está um pouquinho mais centralizado. Se eu aumentar mais ainda, então, agora eu vou olhar 100 itens, para ver se são defeituosos ou não, e vou calcular a distribuição. Olha só o que aconteceu. O que está acontecendo aqui, hein, gente? Tá muito próximo de quê, isso aqui? Tá parecido com o gráfico de quem? De qual distribuição? Ninguém? Gente, vocês estão aí? Isso, Matheus. Obrigado por não me deixar no vácuo. Exatamente. Da distribuição gaussiana, distribuição normal. Então, por isso que eu posso usar a distribuição normal, quanto maior esse N, né, quanto maior o número de experimentos realizados, mais próximo eu vou ficar de uma distribuição normal, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Entenderam, gente? Acha que sim? Então, ó, é o seguinte, se eu tenho um problema, que eu tenho uma variável aleatória discreta, é meio estranho, né? Porque eu estou usando o modelo de variável aleatória contínua, né? Que é o normal, para uma variável aleatória discreta. Mas por que a gente pode usar isso? Porque ele se aproxima muito. Então, como estatística nada é exato, né? Tudo é meio aproximado mesmo, não tem problema a gente pegar um valor aproximado. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui, ó, a probabilidade, aqui o n é muito pequeno, né? São só 10. Mas se eu quisesse calcular a probabilidade de eu ter 2 itens defeituosos, mais que 2 itens defeituosos, vamos colocar assim, eu poderia usar uma distribuição normal, que fica bem próxima dessa daqui, e olhar lá naquela tabelinha, entendeu? E aí eu consigo fazer isso bem fácil, bem rápido. Eu vou fazer outro exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que quanto mais eu aumento n, olha só, aqui eu tinha a distribuição de probabilidades para cada valor da variável aleatória. Então, se eu quisesse a probabilidade de x é igual a 3, eu venho aqui, né, e eu tenho a área desse retângulo aqui me dá a probabilidade, bem próximo de 0,1. Se eu aumentar para n igual a 30, olha só, vai acontecendo o quê? Vai ficando cada vez mais naquele formatinho de sino, que é o formato da distribuição normal. Então, eu posso pegar uma curva e usar ela para eu fazer alguma aproximação que eu queira, para calcular a probabilidade de alguma coisa que seja interessante para mim, tá? Olha só aqui mais uma, ó. Então, aqui nesses três de cima aqui, eu mantive a probabilidade de sucesso, 0,5. Só fui aumentando 30. Aí, olha o que aconteceu. Cada vez mais claro que eu tenho uma distribuição normal aproximada. Agora, olha essa daqui. N igual a 10. N igual a 10, só que o P agora é 1/3. Olha só como essa distribuição está assimétrica. Ela está bem mais para a esquerda do que para a direita, né? Se eu aumentar o N, ó, ela já começa a ficar bem mais simétrica. Se eu aumentar mais ainda o N para 50, fica mais simétrica ainda e cada vez mais próxima de uma distribuição normal, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então? Então, se eu tenho uma variável aleatória, x,
binomial, com, por exemplo, n igual a 50 e p igual a 0,2. E eu posso representar por esse histograma aqui. Então, eu fui lá, peguei, joguei na fórmula, p de x igual a 4. Joguei naquela fórmula, achei essa altura aqui. Fiz esse primeiro retângulo aqui. Fiz para o 5, fiz para o 6, e aí tem essa distribuição aqui. Ou usei um programa, né, para fazer, e achei essa distribuição aqui. Tá. Como é que eu calculo a probabilidade de x ser igual a 13? Então, eu venho aqui no x igual a 13, e a probabilidade, quando eu tenho o histograma, é a área dessa barrinha no 13 aqui. Então, essa barra aqui, quando x é igual a 13, essa área aqui, ela me dá a probabilidade de x ser igual a 13, certo? E probabilidade de x igual a 14, mesma coisa. Então, é a área desse retângulo aqui, ó, de base unitária, a base dele é 1, e a altura igual a p de x igual a 14. E para p de x igual a 15, 16? A mesma coisa. Então, probabilidade de p de x igual a 13 é a área desse retângulo, de x igual a 14 é a área desse aqui, 15 desse aqui, 16 desse aqui, 17 desse aqui. E assim até acabar. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser maior ou igual a 13, o que eu vou fazer? Eu vou somar as áreas desses retângulos. Concorda comigo? Vou fazer a probabilidade de x igual a 13, pegar a área desse retângulo, 13, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse. O que vai acontecer? Se eu tiver uma distribuição normal aqui, ó, ajustada nesse gráfico, eu também posso pegar a área abaixo dessa curva. Então, eu vou pegar o ponto x igual a 13, né? E vou usar aquela tabelinha da normal padrão, encontrar um valor de z, para achar a probabilidade. Eu posso fazer isso. E é muito mais fácil do que eu ficar calculando a probabilidade de x igual a 13, x igual a 14, x igual a 15, x igual a 16. É muito mais fácil, tá? Então, a ideia é essa, é aproximar essa área que eu quero por meio da área que está debaixo da curva normal, tá? Agora, o que são elas? Como é que a gente encontra essa curva? Como é que será que a gente faz para encontrar a curva que se ajusta certinho aqui, ó? Vocês lembram o que eu preciso para definir a minha distribuição normal? Quais são os parâmetros da distribuição normal? Vocês lembram? Da binomial é o n e o p. Alguém lembra da normal? A média e a variância, tá? Então, se você tem a média e você tem a variância, você encontra essa curva aqui. Beleza, mas tá. Qual vai ser a média e qual vai ser a variância, então, que eu vou usar para essa variável aqui, ó, para minha nova variável y, que vai seguir uma distribuição normal. Então, o que eu quero é aproximar a minha variável x com uma outra variável y, só que essa variável y ela segue uma distribuição normal, que é bem próxima da binomial, da distribuição da binomial. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar a média e a variância iguais às da binomial. E quem que era a média da binomial? Ó, se eu tenho uma variável aleatória x, que segue uma distribuição binomial com parâmetros n e p, a gente calcula a esperança, né, a média, por meio de n vezes p. E a variância a gente calcula por meio de npq, np vezes 1 menos p. A gente vai usar essa mesma média e essa mesma variância na nossa variável aleatória y, que a gente vai usar para aproximar. Então, a gente vai usar, no lugar de mi aqui,
a gente vai usar N vezes P. No lugar de sigma 2 aqui, que é a variância, a gente vai usar NP vezes 1 menos P. Ficou claro, gente? Vamos ver o exemplo, então, para ver se vai ficar claro de vez. Olha só. Um sistema é formado por 100 componentes, cada um dos quais com confiabilidade. O que é a confiabilidade? É a probabilidade de funcionar adequadamente num certo período. Então, eu tenho lá os 100 componentes e cada um vai ter a sua confiabilidade, né? A probabilidade de funcionar direitinho. Essa confiabilidade é de 0,9, ou seja, cada item, cada componente aqui tem a probabilidade de 90% de funcionar por um certo período, certo? Se esses componentes funcionarem de forma independente um do outro, e se o sistema funcionar adequadamente, enquanto pelo menos 87 componentes estiverem funcionando, qual a confiabilidade do sistema? Então, eu quero saber a confiabilidade do sistema todo, tá? Ou seja, quando os 87 dos 100 estiverem funcionando, tá? Qual vai ser a probabilidade de mais do que 87 componentes funcionarem dentro desses 100? Então, quem será a minha variável aleatória aqui? O número de componentes que funcionam adequadamente. Então, eu posso ter, no 100, eu posso ter nenhum funcionando adequadamente, eu posso ter um só, eu posso ter dois, eu posso ter três, posso ter 4, 5, até 100 componentes, certo? E aí, eu tenho, então, um problema em que essa variável aleatória segue uma distribuição binomial. Por que binomial? Cada componente funciona ou não funciona. Então, eu tenho aqui um caso de sucesso-fracasso. Ou ele funciona ou ele não funciona. Então, é bi, ó. Bi, só tem duas possibilidades. Então, é um experimento binomial. Que eu estou fazendo 100 vezes, né? Então, porque é o número de componentes que eu estou avaliando. Então, eu tenho 100 componentes, cada um deles tem 90% de chance de funcionar igual a 0,9, né? Então, 90% de chance de funcionar. Então, eu tenho que essa variável aleatória x segue uma distribuição binomial com parâmetros 100 e 0,9. Quem que é a esperança? N vezes P. 100 vezes 0,9. 100 vezes 0,9 dá 90. Qual que é a variância de x? N vezes P vezes 1 menos P, que dá 100 vezes 0,9 vezes 0,1, que é 9, tá? Então, pessoal, como que a gente vai calcular a confiabilidade do sistema? O que me interessa aqui é saber a probabilidade de mais do que 100, mais do que 87 componentes estarem funcionando corretamente. Qual que é essa probabilidade? Se eu achar isso aqui, eu respondo a pergunta. Tá, mas se eu fosse usar binomial, olha só, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer P de x igual a 87, P de x igual a 88, mais P de x igual a 89, mais P de x igual a 90, até o 100. Olha quanta conta eu teria que fazer. Então, nesse caso aqui, para mim, é muito mais viável, eu sabendo que eu consigo aproximar uma distribuição normal, é muito melhor eu usar uma distribuição normal. Certo? Então, eu vou aproximar essa variável aleatória x, que é o número de componentes, né, que funcionam, com uma variável aleatória y. Essa nova variável aleatória, ela segue uma distribuição normal. Quem é a média e a variância da distribuição normal? As mesmas aqui, ó. Então, quando era binomial, a média era 90 e a variância era 9. Agora,
que será uma distribuição normal, aproximada, né? Também vou usar 99. E aí, o que eu vou calcular então? A probabilidade dessa variável aleatória y ser maior do que 87. Entenderam o problema, gente? Antes de eu acabar de calcular? Beleza. Questão 1, beleza. Olha só. Então, gente, o que acontece aqui? Eu quero calcular a probabilidade y ser maior ou igual a 87. Vou usar a distribuição normal. Então, ó, a minha variável aleatória y, que é o número de componentes que está funcionando direitinho, tem uma distribuição normal, né? Com essa cara aqui, de sino, com essa cara de fantasminha, com média igual a 90, né? Então, esse centro aqui da distribuição é igual a 90. O que eu quero? Eu quero a probabilidade de ser maior que 87. Ou seja, eu quero essa área aqui. Qual que é essa área abaixo dessa curva, bem acima do ponto 87? Então, essa é a probabilidade que eu estou interessada em calcular. Como é que eu faço isso? Eu tinha que fazer aquela integral lá que eu falei para vocês numa das aulas aí, na aula passada, né? E isso não tem como fazer, não dá para resolver. O que eles fizeram? Fizeram uma tabela. Lembra da tabela? A tabela é da distribuição normal padrão. Então, eu vou usar uma distribuição que eu tenho média 0 e variância 1. Vou pegar um valor de z que corresponde a esse 87. Ou seja, o que isso significa? Essa distribuição aqui, ó, esse valor cinza aqui dessa área é o mesmo dessa daqui. Então, se eu achar o z e olhar na tabela, eu vou estar encontrando essa probabilidade que eu queria aqui no começo, tá? Então, temos que achar o valor de z para a gente poder encontrar a probabilidade na tabelinha lá da normal padrão. Como é que a gente fazia isso? Também matéria da aula passada. Probabilidade de y ser maior ou igual a 87, então, é a probabilidade, troquei de variável de novo. Eu tinha y, agora eu quero a normal padrão z, né? Que seja maior do que esse zzinho aqui agora. Quem que é esse zzinho? Ó, não sei se vocês lembram, coloquei aqui para vocês, caso vocês não lembrem. Zzinho é igual ao x, que eu estou querendo encontrar, ó, trocar. 87 é meu x, eu quero trocar para esse zzinho aqui, ó. Então, no lugar do x eu coloco 87, mi é a média da minha distribuição normal, e sigma é o desvio padrão, né? Que é a raiz da variância. A minha variância era 9. Então, raiz de 9, 3. Então, achei o zzinho. Ó, o zzinho é menos 1. Então, esse zzinho aqui, ó, que eu queria encontrar, eu encontro por meio dessa formulazinha aqui. Deu menos 1. O que isso significa? Espera aí. O que isso significa? Que eu vou olhar na tabela o valor de z maior ou igual a menos 1. Porém, a tabela não me dá o valor maior ou igual a menos 1. Ela me dá o valor menor. Então, o que a tabela me dá é essa parte branca aqui. E não é ela que eu quero a parte cinza. Então, o que eu faço? Eu pego, como essa distribuição é simétrica, vocês concordam comigo que essa área cinza aqui, ó, é a mesma que essa daqui? Só que agora, ó, peguei abaixo de 1. Menos 1 é simétrico de 1. Então, a área abaixo de 1 é a mesma área acima de menos 1. Certo? Tudo bem, gente? Tá aí? Qualquer dúvida? Chama aí. Beleza, então eu vou lá na tabela e vou olhar a probabilidade de z ser menor ou igual a 1. Então, eu quero
essa probabilidade que eu vou olhar na tabela. Então, se eu for lá na tabela, deixa eu ir lá. Peraí. Aqui. Ai, pior que se eu sair aqui. Se eu sair aqui, vai parar de gravar, gente. Eu não vou tirar, não. Se eu for lá na tabela, vocês já sabem olhar na tabela, né? Mas, se vocês olharem na tabela, vocês vão encontrar esse valorzinho aqui, ó. Vocês vão olhar lá 0, quer dizer, 1, né? Vocês vão olhar lá na coluna, né? Nas linhas, né? Vocês vão procurar o valor 1 e vai colocar, e lá na parte de cima, o valor 0. O valor correspondente que vocês vão achar vai ser esse aqui, ó, 0,8413. Então, mas aqui, ó, não dá, ó. Porque eu já estou no Google Chrome, ô Danilo. Aí não tem como eu sair daqui, eu tenho que dar ESC para sair da apresentação. E se eu der ESC, eu acho que vai parar de gravar a aula. Entendeu? Mas enfim, qualquer dúvida também de olhar na tabela, vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Na hora que vocês estiverem resolvendo a lista. Bom, gente, então é isso. Ficou claro? Então, a probabilidade, concluindo aqui, a probabilidade, né, de mais que 87 componentes estarem funcionando será de 84,13%, tá? Olha só como ficou muito mais fácil. É só jogar, é só a continha que eu tenho que fazer essa daqui, tá? Achar o Z, analisar aqui no gráfico para ver qual que é a área que eu quero e olhar na tabela. Esse é meu trabalho. Agora, olha como que ficou muito mais simples. Imagina eu ter que calcular P de x igual a 87, 88, 89, né? Então, fica muito mais fácil, tá? E sempre que o N for grande, vocês podem usar tranquilamente. Às vezes, até quando o N é pequeno, a aproximação é boa, tá? Então, às vezes dá certo até para N menorzinho. Beleza, gente? Entenderam? Alguma dúvida? Certo. Então era isso. Essa parte, né, foi o finalzinho da nossa aula passada, né? Sobre a distribuição normal. Então, essa aqui é mais uma utilidade da distribuição normal, né? Então, às vezes, ela pode ser usada também para variável discreta, né? Como uma aproximação, tá? Beleza. Então, vamos seguir o barco. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô com a boca seca. Pera aí, gente, só vou buscar uma aguinha ali, senão daqui a pouco eu tô sem voz. Pronto. Gente, então, agora a gente vai começar com a parte de inferência estatística. O que é a inferência estatística? É um conjunto de técnicas, né, em que o nosso objetivo será estudar a população através de evidências fornecidas por uma amostra. Então, eu falei disso lá na primeira aula, né, que muitas das vezes eu não consigo estudar a população inteira. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa eleitoral, eu não vou perguntar para
todas as pessoas do Brasil em quem que elas vão votar. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou recolher uma amostra, né? Que seja significativa e vou analisar essa amostra. Analisando essa amostra, eu vou fazer a inferência para a população toda. Então, eu analiso essa amostra e falo, de acordo com essa amostra que eu analisei, eu tenho que fulano de tal vai receber tantas porcentagens de voto da população. Então, isso é inferência, tá? Eu tiro a conclusão para a população através da amostra, tá? Então, é aquele desenho que eu usei na primeira aula. Tem a população. O que eu vou fazer? Vou fazer a amostragem, né? Daí eu tenho diversas formas de fazer a amostragem. Também no nosso curso não dá pra gente ver os tipos de amostragem que existe, mas tem diversos. Dessa amostra, eu vou fazer o quê? Vou tirar os resultados que eu quero, né? Média, resultados que façam o quê? Que descrevam essa população, né? Que resumam essa população. Que resultados são esses? Média, proporção, variância, mediana, quantio, quartil, tá? Então, eu vou tirar esses resultados e vou generalizar, né? Fazer uma inferência para a população, tá? Então, antes de começar aqui com a distribuição amostral, vamos ver uns conceitos aqui que são importantes. Ficar bem claro aqui, para não ter problema depois. O primeiro conceito é o conceito de parâmetro. Também acho que eu falei isso lá na primeira aula. O que é um parâmetro? É uma característica da população. Então, o parâmetro eu tiro daqui, ó, da população. Então, se eu calcular a média da população, eu tenho um parâmetro, tá? Então, a média, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, essas pessoinhas que estão aqui na minha população, eu estou analisando a altura delas. Eu vou lá, meço a altura de todas as pessoas da população e tiro a média. Então, eu tenho a média populacional, tá? Geralmente é indicada por a letra grega, né? Mi, e o desvio padrão, a letra grega, sigma, tá? Poderia também tirar a proporção, qualquer outra estatística aqui que eu quisesse fazer uma análise, tá? Alguma característica dessa população. Então, é uma medida descritiva, né, daquela população. O que mais? Amostra aleatória simples. O que é a amostra aleatória simples? É um subconjunto da população, né? Por que ela é aleatória e simples? Porque todos os elementos da população vão ter a mesma chance de pertencer à amostra, que será escolhida por sorteio não viciado, ou seja, não tem tendência para escolher a pessoa. Eu não vou pegar os mais altos, eu não vou pegar os mais bonitos, não, eu vou pegar aleatoriamente, tá? Então, se eu estou pegando aleatoriamente, todos os elementos eles vão ter a mesma chance de pertencer a essa amostra, tá? Além disso, cada elemento sorteado ele vai ser reposto na população antes do próximo sorteio. Então, eu vim aqui, tirei uma pessoinha, aleatoriamente, né? Reponho ela de volta aqui, tiro mais uma. Reponho ela aqui, tiro mais uma. Reponho ela aqui, tiro mais uma, tá? Então, nesse caso, nos casos que a gente vai estudar aqui, eu tenho uma amostra aleatória simples com reposição. Poderia ter sem reposição também, mas a gente vai considerar com reposição, tá? E o outro conceito... O outro conceito é o de estatística. O que será a estatística? O parâmetro era característica da população. A estatística vai ser a medida, essa mesma medida, só que da amostra, tá? Então, geralmente, o que a gente faz na estatística, por isso que estatística chama estatística, é calcular estatísticas, valores amostrais, porque geralmente a gente não consegue calcular o parâmetro, a gente não sabe calcular, quer dizer, é inviável, né?
calcular a média de todo mundo, calcular o desvio padrão de todo mundo. Então, a gente faz estatística, tá? E aí, ó, muda o nomezinho dela aqui, ó. Então, para a média populacional, era Mi, né? Se a média for amostral, a gente chama de X barra. Desvio padrão populacional, né, o parâmetro, é sigma. A variância, ou desvio padrão, na verdade, aqui seria S, né? Eu coloquei S ao quadrado, então aqui também tinha que estar ao quadrado. Ah, não, aqui é desvio padrão e aqui é variância. É. A proporção, aqui, ó, quando é populacional, a proporção é P. Às vezes também π, vocês não podem encontrar como π. E quando é amostral, tem esse tiozinho aqui, como é que chama isso aqui? Circunflexo. Eu não consegui colocar, gente, o circunflexo em cima do P. Ficou assim de lado mesmo. Mas enfim, imagina que ele tá aqui em cima. Quando tem esse chapéuzinho aqui, eu tô falando de uma estatística. Uma medida amostral, tá? Então aqui, ó. Aqui eu tenho símbolos mais comuns, tá? Para população e amostra. Ou seja, esses aqui são parâmetros, esses aqui são estatísticas, tá? Olha só, para média, então, tem o Mi e o X barra. Mediana, MD com M maiúsculo ou MD com M minúsculo, que também a gente pode chamar de Q2, que é o quartil, né, de 50% para baixo, 50% para cima. Variância é o sigma ao quadrado. Na amostra, S ao quadrado. Número de elementos, então quando estiver falando de população, N maiúsculo. Quando estiver falando de amostra, N minúsculo. Proporção, Pzinho. Amostra, Pzinho com chapéuzinho, tá? Então, muitas das vezes, vocês têm que saber identificar já direto pelo símbolo, né? Então, esses aqui são os principais que vocês precisam saber. E aí, o que a distribuição amostral ela vai fazer? Ela vai retratar o comportamento de uma estatística. Então, eu vou lá na minha amostra, né? Tiro a amostra, calculo uma estatística, por exemplo, a média, né? Poderia ser a proporção também, ou qualquer outra. E aí, o que eu vou fazer? Imagine que eu retirasse todas as possíveis amostras de tamanho N de uma população. Então, ó, para essa figura aqui vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho a população, que é essa parte aqui do desenho, e eu tenho a minha variável aleatória de interesse, aqui, ó, x. Ela segue uma distribuição qualquer, não sei qual, com parâmetro aqui θ, tá? Eu quero fazer uma inferência desse parâmetro θ aqui. O que eu vou fazer? Eu posso... Não, mentira, eu tô falando de... Agora, foi mal, gente. Viajei aqui. Eu tô falando de distribuição amostral, né? Então, imagine que eu tiro todas as amostras possíveis dessa população. Então, eu tirei a amostra T1, depois fui lá e tirei outra amostra, T2, T3, TK amostras. Todas amostras aleatórias simples. Esse AAS significa amostragem aleatória simples. Então, tirei um monte de amostra, todas as possíveis. E aí, o que vai acontecer? Dessa amostra, eu vou ter a estatística aqui. Vamos chamar de Tzinho aqui, ó. T1, T2, TK. Vamos supor que seria a média. Então, esse T1 aqui significa a média. Então, dessa primeira amostra, eu tenho a média T1. Da segunda amostra, eu tenho T2. Da última amostra aqui, TK. O que está acontecendo? Eu tenho um monte de médias, então. Todas as médias possíveis. Se são todas as médias possíveis desse tamanho de amostra, eu tenho, de novo, uma distribuição, né? Para essa variável. A minha média acaba se tornando uma variável aleatória também, em que cada uma aqui, ó, tem uma probabilidade associada. Então, eu ter a média T1, existe uma probabilidade associada a ela. Eu ter a média T2, existe uma probabilidade associada a ela. Então, eu tenho uma distribuição para a média, tá? Essa distribuição aqui também tem o mesmo parâmetro θ, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Só que a gente vai ver só para uma. A gente vai ver essa distribuição aqui, ó, para a média.
tá? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Deu para entender a ideia, gente? O que eu tô fazendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mais ou menos? Vamos vendo, né? Vamos vendo que vocês vão entendendo aos poucos. Mas é isso. Eu tô tirando, vou falar mais uma vez aqui. Eu tô tirando todas as possíveis amostras, calculando uma estatística de cada uma. E como eu tenho várias estatísticas, eu tenho uma distribuição para essa estatística, tá? Aí a gente chama de distribuição amostral. Por que é distribuição amostral? Porque eu estou tirando das amostras. Cada estatística está vindo de uma amostra diferente. Mas vamos dar o exemplo aqui para ver se fica mais fácil. Então, olha só. Distribuição amostral da média. Como é que vai ficar a distribuição amostral da média, então? Vou fazer com um exemplo bem pequenininho para ficar bem fácil. Imagina que a minha população seja esses números aqui, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho, cada valor aqui, ó, é o valor da minha variável, certo? 2, 3, 4 e 5. Essa população, ela tem uma distribuição de probabilidades, certo? Ó, então, qual que é a probabilidade de ser 2? É esse valor aqui, que eu não sei qual é. Qual que é a probabilidade de ser 3? Esse valor aqui, o mesmo, no caso. C4 também é o mesmo. C5 também é o mesmo. O que é isso? Eu tenho uma distribuição uniforme. Para todos os valores, o que está acontecendo? É a mesma probabilidade de acontecer, tá? E aí, gente, eu tenho os meus parâmetros, né? Como eu estou falando de uma população, eu tenho a média populacional, MI. O que é a média populacional? Pego os números, somo e divido por N. Então, o que eu vou fazer? Vou somar 2, 3, 4, 5 e dividir por N, que é 4. 3,5. Qualquer coisa, gente, dúvida aí, vocês me interrompem, tá? Não entendeu alguma coisa. O que mais que eu posso calcular? Outro parâmetro dessa população. A variância. O que é a variância? A gente viu lá também nos primórdios do curso. A gente pega os valores da variável, 2, 3, 4, 5, subtrai cada um com a média, eleva ao quadrado. E depois divide por N, tá? Se eu estivesse falando da variância amostral, eu dividiria por N menos 1, tá? Tem diferença. Na média não tem não, mas na variância tem. Então, beleza. Então, vou pegar o 2, subtrair 3,5, elevar ao quadrado, somar com cada um deles. 3 menos 3,5 elevado ao quadrado, somado com 4, menos 3,5 elevado ao quadrado, até o último aqui, 5 menos 3,5 elevado ao quadrado. E vou dividir por 4. Então, cheguei na variância 1,25. Ok. Então, o que eu vou fazer? Até aqui tudo bem, né, gente? Distribuição de probabilidade, média e variância. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a amostragem. Então, dessa população de 4 elementos, essa superpopulação de 4 elementos, eu vou tirar amostras de tamanho 2. O que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as possíveis amostras de tamanho 2. E vou construir a distribuição amostral. Então, eu tenho, olha só, todas as minhas amostras possíveis. Eu posso pegar o 2 e o 2, né? Como é com reposição, eu posso pegar o 2 duas vezes, certo? Então, eu posso pegar no primeiro 2 e o segundo 2. E aí, eu tenho a média 2, né? 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Probabilidade 1 sobre 16, né? Porque o total aqui, ó, é 16. Então, 2 e 2 é uma chance em 16. Então, a probabilidade 1 sobre 16. O que mais? Outra amostra possível. Poderia pegar o 2 e o 3, ou o contrário, né? 3 e o 2. Qual que é a média aqui desses valores? 2,5, tá? Então, calculo a média, 2,5, e a probabilidade deles acontecerem, 2 em 16. Então, eu tenho 2 casos
num total de 16. E aí eu faço isso para todos eles. Então, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, calcula a média. 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, calcula a média e a probabilidade. E assim eu tenho todas as amostras possíveis e todas as médias dessas amostras, certo? Ó, aqui eu tenho a média aqui dessa aqui, 2,5. Dessa amostra aqui eu tenho 3. Gente, aqui, ó, é a média de cada uma das amostras, né? Não do total aqui, ó. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5, tá? Qual que é a probabilidade dessa média acontecer? Nesses dois casos, 2 em 16. Deu para entender? O que eu fiz aqui? Ninguém falou nada? Todo mundo entendeu? Ou ninguém entendeu? Mas tá tranquilo, né? Acho que deu para entender. Não? Não o quê? Não entendeu? Tá. Vou explicar de novo, então. Ó, eu vim aqui na população 2, 3, 4 e 5 e fiquei retirando amostras. Então, eu posso tirar a amostra 2 e 2, certo? Eu posso tirar a amostra 2 e 3. Eu posso tirar a amostra 3 e 2. Eu posso tirar a amostra 2 e 4. Eu posso tirar a amostra 4 e 2. Eu posso tirar a amostra 2 e 5. Eu posso tirar a amostra 5 e 2. Eu posso tirar a amostra 3 e 4, 4 e 3, 3 e 5, 5 e 3. Então, eu estou pegando todas as possíveis amostras de tamanho 2. É isso que eu fiz aqui. Essas aqui são todas as possíveis amostras de tamanho 2. Tá? E aí, ó, o que eu fiz? Eu separei todas as amostras possíveis de tamanho 2 que têm a mesma média. Como é que a gente calcula a média dessa primeira amostra? A gente soma os dois elementos e divide por 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, essa amostra aqui tem média 2. Essas duas amostras aqui têm média 2,5. Ó, 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Agora eu vou pegar todas as possíveis amostras, daquelas lá que eu falei para você, e vou tirar a média. Ó, todas elas que têm média 3, eu coloquei aqui nessa terceira linha. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Entendeu agora? Agora aqui, ó, nessa quarta linha, eu tenho todas as possíveis amostras que têm média 3,5. E aí eu fui fazendo isso para todos eles. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho um monte de média das possíveis amostras. Todas as possíveis médias estão aqui. Todas as possíveis médias de amostras de tamanho 2. E cada uma delas tem uma probabilidade associada. Qual a probabilidade de sair média 2? Quando eu tenho essa amostra aqui, ó, 2 e 2. Quantas amostras eu tenho? Uma em 16. Aqui eu tenho um total de 16 amostras. Uma em 16 vai ter a média 2. Então, probabilidade 1 sobre 16. Qual que é a probabilidade de sair média 2,5? Em duas amostras, ó. Em duas amostras, eu tenho média 2,5. 2 em 16. Então, a probabilidade 2 sobre 16. E aí, fui fazendo para todos. Aqui eu tenho 3, então 3 em 16. Aqui eu tenho 4, 4 em 16. E assim, sucessivamente. Aí, o que eu estou fazendo aqui, gente? O que é isso aqui? É a distribuição de probabilidade. De quem? Da média.
Distribuição de probabilidade não é a probabilidade de cada um dos valores? Não é isso que eu fiz? Ó, calculei a probabilidade de cada um dos valores da média. Então, eu tenho a distribuição de probabilidade da média, tá? Por isso que a gente fala distribuição amostral da média, porque eu peguei a média amostral, tá? E aí eu vou calcular a esperança. Também lá da aula de variável aleatória discreta. Como é que a gente calcula a esperança da distribuição de probabilidade discreta? Eu vou somando 2 vezes a probabilidade, 2,5 vezes a sua probabilidade, mais 3 vezes a sua probabilidade, e assim sucessivamente. Então, vou fazer isso para todo mundo, vai dar 3,5. Então, a média dessa distribuição é 3,5. A variância, eu vou fazer a mesma coisa, 2, só que eu vou ter que subtrair cada valor aqui, ó, pela média. 2 menos a média elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade. 2,5 menos 3,5 ao quadrado, vezes a sua probabilidade. Calculei a variância, 0,625. E aí, até aí tudo bem? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Beleza. Aí, o que aconteceu, gente? Ó, vou colocar o gráfico aqui, ó, para vocês verem o que aconteceu graficamente. Eu tinha a distribuição da população, 2, 3, 4, 5. A minha população tinha calculado a média, era 3,5. Eu fiz a distribuição amostral, ou seja, eu calculei a probabilidade, ó, para cada valor da média. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Foram todas essas médias que eu achei. A distribuição amostral da média, ó, o que está acontecendo? Tá com cara de que isso aqui? Cara de normal, né? Cara de gaussiana. E é exatamente isso que vai acontecer, tá? A esperança dessa média, né, que a gente calculou de novo aqui, ó, esperança das médias, de todas as médias possíveis, foi 3,5. Então, o que está acontecendo? A distribuição da média amostral tem o mesmo parâmetro, ó, 3,5 aqui, 3,5 aqui, tá? Então, ela tem a mesma média. E isso aqui, gente, é muito útil, tá? Então, concluindo o nosso exemplo, a distribuição das médias amostrais da variável, ela também pode ser aproximada por uma distribuição normal, tá? Então, eu posso pegar uma curvinha aqui, ó, e aproximar aqui para poder fazer o cálculo de qualquer coisa relacionada à média, tá? Mesmo quando a variável da população não tem uma distribuição normal. Ó, a distribuição da população era uma normal? Não, ela era uniforme aqui, ó, todo mundo era igual. E a da média era normal, tá? Então, mesmo quando a distribuição da população não é normal, eu consigo chegar numa distribuição da média amostral, tá? Como uma normal. Deu para entender agora? Nossa, 8h18 já. Tá. Então, concluindo aqui, ó, a distribuição das médias amostrais, né, da variável, ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, né? Mesmo quando ela não tem distribuição normal. O que mais? O valor esperado, ó, quando eu fiz da população, deu 3,5. Quando eu fiz da distribuição amostral da média, também deu 3,5. Ou seja, o valor esperado das médias amostrais é igual ao valor da média populacional. E a variância? A variância, ela vai ser igual ao valor da variância populacional da variável dividida pelo tamanho da amostra. Então, ó, a variância aqui, ó, essa primeira variância que a gente fez da população deu 1,25. Se eu pegar 1,25
e dividir pelo tamanho da amostra, qual que é o tamanho da amostra? N igual a 2. Eu tenho variável, como é que chama isso aqui? Variância, nossa gente, tá ruim minha cabeça hoje. Variância igual a 0,625. Divide aí pra vocês verem. 1,25 dividido por 2 dá 0,625. Tá? Então eu não preciso ficar fazendo esse cálculo aqui toda hora não, ó. Eu fiz aqui só para vocês verem. Já pode colocar direto. A média com certeza absoluta será a mesma, 3,5, e a variância com certeza absoluta será a variância antiga dividida pelo tamanho da amostra. Tá? Aí vem o teorema do limite central. Então, o teorema, gente, é só para... Opa! O teorema é só para formalizar isso que eu falei no exemplo, tá? Então, existe um teorema que tem uma demonstração que vai garantir que eu sempre posso fazer isso, tá? Esse é chamado de teorema do limite central, ou TLC, tá? Então, o que ele fala? Para amostras aleatórias simples, então sempre quando eu fizer a amostragem aleatória simples, daquele jeito que eu expliquei para vocês, x1, x2, xn, né, de tamanho n, retiradas de uma população com média μ e variância σ2 finita, a distribuição amostral da média aproxima-se para n grande. N grande aqui, gente, a gente pode considerar o n maior do que 30, tá? Pode aproximar tranquilamente que a gente vai conseguir uma boa aproximação, tá? De uma distribuição normal, com média μ e variância o quê? σ2 dividido pelo tamanho da amostra, tá? Então, o que esse teorema me diz? Se eu tenho uma população com distribuição normal, média μ, se eu fizer a distribuição das médias amostrais, então eu fui lá e tirei todas as médias possíveis, x bar, x bar, x bar, x bar, todas as médias possíveis. Se eu calcular a distribuição das médias, eu tenho a mesma média aqui, tá? E a variância vai ser um pouco menor, né? Porque eu vou dividir por n. Então, ela vai ficar uma curva mais concentrada aqui próximo da média, tá? Aqui ela tá mais variada, ó. Tá mais achatada, porque a variância é maior, tá? Então, a minha esperança será a mesma, μ, e a minha variância agora passa a ser σ2 dividido por n. Quando a amostra, isso, gente, serve para qualquer tamanho, tá? Agora, quando a amostra é maior ou igual a 30, se eu tiver uma distribuição uma população com qualquer distribuição, então tem uma distribuição aqui, esquisita, que eu não sei nem o que é. Tem uma distribuição aqui, não é normal, tá? Tem uma média μ e uma variância, σ2. Então, o teorema me garante que, se eu fizer tirar um monte de amostra aqui, todas as amostras possíveis, ela vai ter uma distribuição normal, tá? Com média μ e variância, desvio padrão, né? Sigma dividido por raiz de n. Se a variância era σ2 dividido por n, o desvio tira a raiz, né? Então fica sigma dividido por raiz de n. Tá? Vamos fazer um exemplo, então, para finalizar? Ó, exemplo. A capacidade máxima de um elevador é de 500 kg. Se a distribuição dos pesos dos usuários é uma normal, com média 70 e variância 100, qual a probabilidade que 7 pessoas ultrapassem esse limite? E de 6 pessoas? Então, gente, olha que interessante, eu vou usar a distribuição da média para resolver esse problema aqui. Qual é o meu problema? Ó, o peso máximo é de 500 quilos, né? Então, para que 7 pessoas ultrapassem esse limite de segurança, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que o somatório do peso de todas as pessoas, né, das 7 pessoas, né, e aqui eu estou variando de 1 até 7, então eu vou somar x1 mais x2 mais x3 até x7,
somei o peso de todo mundo, para ele ultrapassar tem que ser maior que 500, né? Que é o peso limite, senão o elevador cai, sei lá, pode dar um problema. Beleza. Eu sei calcular essa probabilidade, gente? Não, né? Muito difícil. Como é que eu calculo a probabilidade desse somatório aqui? Complicado, né? Ainda mais com a distribuição normal. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 7, ambos os lados, ó. Então, se eu calcular a média dos pesos, eu tenho que calcular aqui também a média, dividir por 7 os 500 quilos. Então, dividir por 7 esse lado, dividir por 7 o lado de cá, né? Não altera a minha desigualdade. Não muda nada. Então, eu posso fazer isso. Então, o que eu tenho aqui? O que é o somatório de xi dividido por 7? Não é a média dessa amostra? Então, eu tenho a média dessa amostra tem que ser maior do que 71,729 quilos, tá? Então, se eu tirar a média da galera, das 7 pessoas, muita informação? Sério? Tá, então vamos lá, vamos com calma. Que parte vocês não entenderam? Vocês entenderam o problema? Pelo menos? Ou não? Ó, eu quero saber a probabilidade de 7 pessoas, entrou 7 caboclos no elevador, e eu quero saber a probabilidade desses 7 ultrapassar os 500 quilos. O que eu fiz para facilitar a minha vida? Eu quero calcular essa probabilidade, mas essa probabilidade eu não sei calcular. Então, o que eu fiz? Eu calculei a média, tá? Dividi por 7 aqui, virou a média. Dividi por 7 aqui, 500 quilos virou 71,72. Tá? 729. Dá nada, é só fazer as mesmas coisas que eu tô fazendo que dá certo, gente. Então, beleza. Então, agora sim, gente, ó. Agora não tem mais um somatório, tem um valor específico. A média x barra tem que ser maior que 71,72729. Então, por esse teorema que eu acabei de falar, o que acontece? A distribuição das médias tem a mesma distribuição da população. Ou seja, qual que era a distribuição da população? Uma normal, com média 70 e variância 100. Então, agora eu tenho uma média, a distribuição das médias segue uma normal com média 70. Aqui eu coloquei o desvio, tá? Poderia ter colocado só a variância mesmo, eu coloquei o desvio. 100, não, mentira, que é variância, gente. 100 dividido por 7. Porque a variância, lembra? Tem que dividir pelo tamanho da amostra, tá? Então, eu divido por 7. Então, do teorema, a gente sabe isso. Ou seja, para eu calcular a probabilidade da média ser maior que 71, é só eu usar essa normal. Pronto, resolvido meu problema. Só que eu sei a normal para 71? Não. Então, eu vou achar aquele Zzinho. Lembra do Zzinho? Então, o Zzinho, como é que eu faço? O x, que eu quero transformar em z, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Desvio padrão é a raiz da variância, né? A variância é 100 dividido por 7. Então, a raiz de 100 dividido por 7. O Zzinho, fazendo essas contas, é 0,46. Então, o meu problema, que era determinar qual que é a probabilidade da média ser maior que 71, agora passou a ser calcular a probabilidade do Z ser maior que 0,46. Se eu achar isso aqui, eu estou achando automaticamente isso aqui. Tá? Então, ó, o meu Zzinho
é 0,46. Qual a probabilidade da média ser maior que 0,46? É essa área cinza aqui, né? Eu sei essa área cinza? Não, eu sei a área branca. A tabela sempre me dá a área menor que o valor. Então, eu vou usar o mesmo macetinho que eu fiz no outro exercício. Eu vou calcular o simétrico, né? Que o simétrico eu tenho na tabela, tá? Então, eu vou calcular a probabilidade do Z ser menor do que menos 0,46, tá? Então, a probabilidade do Z ser menor do que 0,46 é de 0,3228, tá?